Boa noite, gente. Enfim, estamos começando o nosso live sobre como aumentar naturalmente os níveis de testosterona. Se você se sente cansado, indisposto, se você sente queda de libido, dificuldade para ganho de massa muscular, aumento de gordura em excesso, perda de concentração e queda de produtividade no trabalho, e mesmo se você está começando a ter resistência à insulina, tudo isso podem ser sinais da queda de testosterona. Então, antes de começar, eu quero agradecer. Algumas pessoas me ajudaram a montar essa palestra aqui, tá certo? Os médicos do Espaço Hope, especialmente a doutora Paula Vasconcelos e o doutor Gabriel, que me mandaram alguns artigos, que me mandaram algumas coisas, né? Quero agradecer também ao doutor Gabriel Almeida, de Salvador, que me mandou algum material também, inclusive no Instagram dele, que eu acho que é @Dr. Gabriel Almeida, tem vários vídeos interessantes sobre testosterona. E quero agradecer o Paulo, meu farmacêutico, que me ajudou a organizar tudo isso. Então agora vamos começar, eu vou começar falando um pouquinho sobre a testosterona, tá? Eu vou mostrar algumas coisas para vocês, e se vocês não estiverem conseguindo ver direito, vocês me avisam. O Bruno, que está me ajudando aqui a transmissão. Bruno, você está lendo o que o pessoal está falando aí? Sim? Tá entrando já. Tá entrando já? Legal. Então, vamos lá. Olha, primeira coisa, veja se vocês conseguem ver isso aqui. Bruno, dá um feedback para mim aí se tá aparecendo direitinho na tela. Ó, mostra aqui para eles, ó. A testosterona, ela é formada a partir do estímulo que o nosso cérebro, hipotálamo e hipófise, faz sobre o testículo. Isso, assim que se forma a testosterona. Depois que a testosterona é formada, ainda podem ocorrer duas coisas com ela que pode fazer com que nós, na verdade, três coisas que podem fazer com que nós não conseguimos utilizá-la. Primeiro, a testosterona, às vezes, ela se transforma em estrogênio, que é o hormônio feminino, e chama-se aromatização. E vocês vão ver, daqui a pouquinho eu vou começar uma lista aí, são cerca de 21 itens que você pode usar para conseguir aumentar a sua testosterona. Você vai ver que vários deles estão ligados à questão de evitar que a testosterona se transforme em estrogênio. Outra transformação que a testosterona pode ocorrer, ela se transformar na dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona, ela é muito mais prejudicial para a pele e para o cabelo que a própria testosterona. Então, essa transformação também é negativa para nós. Inclusive, quando as pessoas vão fazer tratamentos para calvície, eles usam medicamentos que inibem essa transformação. Por fim, uma coisa importante. Nós temos no nosso corpo testosterona total e testosterona livre. A quantidade total de testosterona que nós temos no corpo fica ligada em uma enzima chamada SHBG. E essa enzima não deixa a testosterona agir. Então, se essa SHBG estiver muito alta, você pode ter muita testosterona e ela não vai agir. Depois, quando eu for falar de algumas dicas para mulheres, isso vai se tornar mais importante ainda. Bom, a testosterona varia normalmente no sangue do homem entre 300 a 900. Essa é uma média, um pouquinho menos de 300 para um pouquinho menos de 900, tá? Agora, uma coisa importante. O que são exames normais em medicina? Você dosa ao nível de testosterona de 10 mil pessoas e você vê que 95% delas estão dentro desse nível. Não significa se você é saudável ou não estar com um nível normal de algum tipo de exame. Significa só que você está na média populacional. Tem estudos com a testosterona, por exemplo, que mostram que com uma testosterona menor que 500, o homem já pode ter queda de libido. Bruno, vamos ver se a gente consegue mostrar uma coisa aqui na tela de um estudo que eu mostrei. Ó, esse daqui, deixa eu clicar aqui nele. Ó, isso daqui mostra, é um estudo que abaixo de 441 começa a ocorrer perda de libido, perda de vigor. Abaixo de 353 aumenta a incidência de obesidade. Já em 294, humor depressivo, alteração no sono, perda de concentração, aumento na chance de ter diabetes. E abaixo de 235, disfunção erétil e fogagens, tá? Então é importante saber, não basta estar com uma testosterona dentro dos valores normais. É necessário ter uma testosterona no terço superior da normalidade. Vamos voltar aqui. Bom, agora vamos
antes de começar também, é muito importante. Isso daqui é uma live para indivíduos normais, saudáveis, que querem melhorar o nível de testosterona. Isso não substitui uma consulta, não substitui que você vá no seu médico para saber se você tem, principalmente pessoas com mais de 40 anos, andropausa. Então, eu vou ler para vocês, existe um questionário feito pela Sociedade Brasileira de Urologia para identificar a andropausa. Então, aqui eu vou falar de 9 perguntas. Se você responder sim para a pergunta 1 ou para a pergunta 7, ou se você responder 3 para qualquer uma delas, é um sinal que você pode ter andropausa e você deve ir no seu médico investigar. Porque aí essas medidas simples que a gente vai falar talvez não funcionem, talvez você precise de uma reposição de testosterona, tá? Então, daqui a pouquinho eu começo a falar dos itens que vão ajudá-los a aumentar a testosterona normal. Você, 1, tem observado diminuição na libido? 2, tem observado falta de energia? 3, percebe redução na força muscular? 4, perdeu altura? 5, fica triste ou rabugento com frequência? 6, percebe que as ereções são menos vigorosas? 7, tem diminuído as atividades esportivas? 8, sente sonolência após jantar? 9, tem percebido uma piora no desempenho profissional? Se respondeu sim para a pergunta 1 ou para a pergunta 7, ou para 3 perguntas quaisquer dessas, você provavelmente está com andropausa e precisa fazer reposição hormonal se for uma pessoa um pouco mais velha, tá? Mulheres, essas perguntas são para homens, não fiquem tristes não, daqui a pouco eu vou falar de vocês, tá bom? Agora, vamos falar um pouco dos benefícios da testosterona, né? Então aqui quando eu estou falando dos benefícios da testosterona, eu estou falando dos benefícios de nós utilizarmos, melhorarmos a nossa produção de testosterona. Isso não tem nada a ver com aquele cara na academia que vai tomar 3, 4 Durateston por semana para ficar forte, aí é só malefícios. Hormônios em níveis baixos ou em níveis altos fazem mal. Mas para o homem, por exemplo, ela aumenta a libido, protege o sistema cardiovascular, diminui a arteriosclerose, aumenta a porta sanguínea ao coração, reduz colesterol, reduz pressão arterial, aumenta a massa muscular, diminui resistência à insulina, melhora a memória, melhora o humor e reduz a ansiedade e depressão. Estamos falando da testosterona normal que nós produzimos. Se você começar a tomar muita testosterona ou derivados de testosterona, por exemplo, você vai ver que seu colesterol aumenta, tá? Para mulheres, reduz a ansiedade e depressão, aumenta a densidade óssea e massa muscular, aumenta a libido e tem um efeito lipolítico, ajuda a queimar mais gordura. Principalmente aquela gordurinha que a mulher tem no culote. Sabe aquela gordura? Minhas pacientes me falam assim, doutor, já fiz tudo quanto é tipo de dieta, mas essa gordurinha não vai embora. Essa gordurinha não vai embora por quê? Nós vamos ver o exame de testosterona dela, tá lá embaixo, às vezes é porque ela toma anticoncepcional, não tem como o culote ir embora mesmo, tá? Bom, consequências da falta de testosterona para homens: impotência sexual, obesidade, perda de força muscular, fraqueza muscular, redução de massa muscular, perda de autoestima, falta de resistência a esforço, diminuição da libido, ansiedade e medo. Eu tenho pacientes aqui mais velhos, agora eu vou falar no caso de reposição hormonal, que eles chegam aqui com 50 e poucos anos e já chegam falando, olha, eu tô querendo fechar minha empresa, vender minha empresa, tô querendo descansar, já fiz muita coisa na vida. Aí a gente comprova laboratorialmente que ele tem níveis baixos de testosterona. A hora que ele começa a fazer a reposição, ele volta na outra consulta, pô, tô querendo abrir uma empresa nova e casei de novo, né? Isso às vezes é ruim, a mulher às vezes fica brava comigo quando eu começo a repor testosterona para um homem mais velho, porque aí ele volta a ter energia, né? Se a mulher repor a dela também, pronto, o casal está os dois com energia novamente. Para a mulher, as consequências da falta: perda de força muscular, fraqueza muscular, perda do pelo púbico e axilar, celulite, e celulite tem uma relação muito grande com testosterona. Eu vou até falar para vocês fazerem um teste, mulheres. Quando vocês usam anticoncepcional, vocês diminuem sua produção de testosterona. Tira o anticoncepcional por 6 meses, você vai ver que a celulite vai melhorar mais do que qualquer equipamento de estética que você possa usar. Varicoceles também podem aparecer nas mulheres, estresse físico e emocional, falta de resistência a esforços, diminuição da libido e ansiedade. Tá? Então, bom, agora a gente vai começar a falar, tá, das medidas. Agora começa realmente nossa palestra do que você pode fazer
para aumentar seus níveis naturais de testosterona. Eu sei que deve ter muita gente fazendo pergunta aí, mas escutem primeiro a palestra, a gente vai levar mais uns 10 minutinhos para me falar para vocês de todas as maneiras que vocês podem naturalmente aumentar a testosterona e depois eu vou ficar respondendo perguntas. Se vocês mandarem agora, às vezes eu não vou conseguir anotar e não vou lembrar depois, tá? Então preciso de vocês comigo até um pouco mais tarde. Bom, primeira coisa, evite a soja. A soja, ela tem os chamados fitoestrógenos. O estrogênio, ele é um hormônio que é antagonista da testosterona. Quando você tem muito estrogênio, sua testosterona cai. E a soja contém os fitoestrógenos. Então, diversos estudos já mostraram que quem ingere muita soja vai ter uma queda no nível de testosterona. A testosterona, ela é formada a partir da gordura e do colesterol. Então, não adianta você fazer uma dieta com uma redução muito grande de gordura, que sua testosterona vai cair também, tá? Falando um pouco sobre alimentação em geral, por exemplo, nós sabemos que aumentar a gordura saturada aumenta a testosterona, mas isso vai fazer mal para você? A maior parte dos estudos estão indicando que não, que as gorduras são melhores fontes de energia até que os carboidratos para quem quer fazer uma dieta saudável. Agora, uma dica para todos. Nós temos duas maneiras de obter energia na dieta, ou através da gordura ou através do carboidrato, tá certo? A proteína também nos fornece energia, mas é um pouco mais difícil a gente transformar ela em energia. Então a sua dieta você deve escolher, ou você vai fazer uma dieta mais rica em gorduras e baixa em carboidrato, tá? E quando você fala em rica em gorduras, preferência para as gorduras boas, como azeite de oliva extra virgem, como peixes, como nozes em geral, tá? A preferência para as gorduras ômega 3 e não para as ômega 6. E se você decidir, tem pessoas que se adaptam mais a dietas mais ricas em carboidratos. Primeira coisa importante, carboidratos, você tem que sair dos carboidratos refinados e ir para os carboidratos integrais. Aí você tem que manter a gordura baixa, mas você não pode ingerir nunca menos que 20 ou 30% de gordura na sua alimentação. Gorduras vêm de fontes saudáveis. Diminuiu mais que isso, testosterona fica baixa, e testosterona baixa todo mundo já sabe, né? A mulher não vai ter libido, vai ficar depressiva, o homem também não vai ter libido, vai passar vergonha na hora da relação sexual. Então, deixem sua testosterona alta através de gordura alta na alimentação. O próximo item eu acho que eu já acabei citando, que é o ômega 3. O ômega 3 tem uma série de funções saudáveis no corpo e é uma gordura também que pode ajudar vocês a aumentarem a testosterona, tá? Agora, uma coisa aqui que eu vou falar e que vocês todo mundo que entende um pouquinho de alimentação já sabe, evite o açúcar. Pessoal, açúcar é o veneno branco. É um pó branco, é o pior pó branco que existe na face da Terra, tá? Sei que tem aquele outro pó branco que também é ruim, mas o açúcar mata mais do que o outro, tá? Porque as pessoas comem muito mais açúcar. Quem é obeso tem 2,4 vezes mais chances de ter testosterona baixa do que quem não é. A obesidade faz você ter sua testosterona baixa, tá? A obesidade, ela aumenta os níveis de aromatização, sua testosterona se transforma mais em estrogênio. E a maneira mais simples de emagrecer é reduzindo o açúcar e reduzindo os carboidratos refinados, porque o carboidrato refinado vai se transformar em açúcar na sua corrente sanguínea. Bom, o 10º item aqui é talvez um dos mais importantes. Você precisa reduzir o seu estresse para ter níveis maiores de testosterona. O estresse faz aumentar um hormônio chamado cortisol. Aumentou o cortisol, automaticamente a testosterona cai, tá? Agora vamos falar, como vamos reduzir o estresse? Primeira coisa para reduzir o estresse é criar uma rotina adequada. Se você é aquela pessoa que acorda todo dia já atrasada para chegar em algum lugar, não planeja o seu dia, você acorda o dia e fala assim, vamos ir apagando incêndios ao longo do dia. Você é uma pessoa que provavelmente é estressada. E lembra que não é a quantidade de coisas que você faz no seu dia a dia que vai deixá-lo estressado, mas é a maneira como você faz essas coisas e a maneira como você reage aos problemas no seu dia a dia. Então, por mais que você tenha uma rotina que seja muito atribulada, muito cheia, prepare-se para ela. Crie uma rotina para você não lidar com tantas emergências, tá? Na questão de organização de rotina, eu recomendo que vocês leiam os livros do Christian Barbosa. É um brasileiro que é considerado um dos maiores especialistas do mundo em organização do tempo. Entra no site dele e vocês vão ter várias dicas, tá? Christian Barbosa. Aí, na questão do estresse também,
Existem inúmeros estudos hoje, direto estou citando no Stories, que falam que a meditação pode ajudar a diminuir o estresse. É talvez a intervenção mais eficaz. Eu já vi um estudo que comparou psicoterapia, o uso de antidepressivos, atividade física e meditação. E foi a meditação que deu os melhores resultados para controlar estresse, tá? Vitamina C também pode diminuir os níveis de cortisol. Então, se tiver com o cortisol alto, a vitamina C pode te ajudar a melhorar um pouco isso. É importante, as pessoas falam muito de vitamina C para melhorar a imunidade, mas hoje em dia o que nós temos é que a maior parte dos estudos mostra que para a questão de imunidade só seria válido tomar vitamina C para aqueles atletas que fazem mais de 3 horas de atividade física por dia. Mas a vitamina C, se você está estressado e se você tem o cortisol alto, aí sim ela pode te ajudar, tá? E olha uma curiosidade muito interessante. Tem um alimento que, se você comer ele com frequência, ele pode aumentar em até 24% seus níveis de testosterona. É a romã, porque a romã ela tem ação anti-aromatizante, ela evita que a testosterona se transforme em estrogênio, tá? Hidratação é fundamental também para ter bons níveis de testosterona. Até falando nisso. Quando você bebe pouca água, você diminui a produção de todos os seus hormônios, tá? Quando falta, imagina você, uma empresa vai faltar água, você não consegue produzir, ou uma fábrica falta água, você não consegue produzir o produto da fábrica. Nosso corpo também é assim, se você faltar água para você, você não vai conseguir produzir os seus hormônios, nem a testosterona, nem o GH, nem os outros hormônios, tá? Outro alimento que também pode ajudar bastante na questão da suplementação, na questão do aumento da testosterona, são os nozes, porque eles são ricos em vitamina E e zinco. Daqui a pouco eu vou falar desses dois. Os nozes, além disso, têm um papel fundamental, tá? Eu já falo bastante no meu Stories, mas estudos que comparam milhares de pessoas, a dieta de milhares de pessoas, no caso desse estudo ele comparou, foi uma meta-análise que junta diversos estudos e comparou mais de 500 mil pessoas. E a ingestão de nozes diariamente, nozes castanhas, amêndoas, diminuem 19% o risco de morte por causas em geral e aumenta em 27% e diminui em 27% a causa de mortes cardiovasculares, tá? Isso aí, depois, se vocês quiserem, no meu Stories eu mostro um slide da aula do professor Durval, que é o presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, que ele falou isso, tá? E isso também vai ser um dos temas do meu próximo Stories, que a gente vai falar sobre alimentos como remédio, sobre alimentação em geral, né? Aí, outro alimento que pode ajudar são o espinafre, né? Sabe aquele espinafre do Popeye? Fazia um pouco de sentido aí o desenho, porque o espinafre ele contém substâncias chamadas fitoequidisteroides. Assim como a soja tem os fitoestrógenos, o espinafre vai ter os fitoequidisteroides, que são substâncias que ativam os receptores androgênicos. Então pode ajudar no aumento de massa muscular, pode ajudar tem as funções da testosterona. No caso dos fitoequidisteroides, existem alguns suplementos que surgiram, sendo os principais deles a Juga turquestânica e a Cyanotus vaga, que são fitoequidisteroides, tá? Provavelmente eles ajudam no ganho de massa muscular. Digo provavelmente pelo seguinte, existe todo ano é feito um consenso de nutrição esportiva em que eles dividem os suplementos em 4 categorias possíveis. Suplementos que com certeza funcionam, suplementos que provavelmente funcionam, porque provavelmente não existem estudos ainda mostrando se ele funciona ou não. Suplementos que provavelmente não funcionam e suplementos que não funcionam. Aí são 3 as categorias: para ganho de massa muscular, para emagrecimento e para melhora de performance. Aí eu vou dar um exemplo. A creatina com certeza funciona para aumento de massa muscular. A Juga turquestânica, provavelmente funciona, a Juga turquestânica e todos os outros fitoequidisteroides. Provavelmente ajuda no ganho de massa muscular. Se você pegar, por exemplo, a glutamina, ela já está lá embaixo.
ela não funciona para aumento de massa muscular. Agora, eu não estou falando que a glutamina é ruim, não. A glutamina, pensando em saúde, tem um papel fundamental na saúde intestinal. Mas se você quer tomar glutamina só para melhorar a massa muscular, aí ela não vai te ajudar, tá? Continuando, falamos do espinafre, agora a gente vai falar de alguns outros vegetais que eles têm uma substância que é muito importante, que é o indol 3-carbinol. O indol 3-carbinol diminui o estrogênio do nosso corpo, que são brócolis, alface, couve-flor e couve. Tá? Tem um estudo que mostrou que com a suplementação de 500 mg de indol 3-carbinol, houve uma redução de 50% nos níveis de estrogênio dos participantes do estudo. Isso é muito importante. Para você que está em casa, as melhores maneiras é comendo mais brócolis, mais couve, mais alface. Tá? É aí que você vai conseguir diminuir seu estrogênio e aumentar a sua testosterona. Lembrando, essas dicas todas são válidas para homens e para mulheres. E daqui a pouquinho eu vou falar para as mulheres algo especial aí para ajudá-las a aumentar o nível de testosterona. O zinco, que eu já falei um pouco antes dele, tem diversos estudos mostrando que ele aumenta os níveis de testosterona. Tá? Um estudo, por exemplo, feito com ésteres, eles usaram 3 mg por quilo de peso do éster para conseguir aumentar os níveis de testosterona. Agora, uma coisa importante, em estudos feitos com ciclistas, em estudos feitos com outros grupos que já tinham zinco na alimentação suficiente, o zinco não aumentou os níveis de testosterona. Para a maior parte dos meus pacientes, eu não prescrevo zinco. Por quê? Porque as nossas nutricionistas estão orientadas, quando montam a dieta do paciente, a ser uma dieta que seja rica em zinco. Para dar alguns exemplos de alimentos ricos em zincos: ostras, carnes, peixes, ovos, feijão, queijo, peru. Quando você vai suplementar zinco através de vitaminas, aí a dose que normalmente é feita é 40 mg dia. Mas lembrando que quando você está com um médico ou com um nutricionista, ele vai acertar essa dose para o seu peso, ele vai acertar essa dose, ver se na sua alimentação você já não tem, já não ingere zinco o suficiente. Deficiência de vitamina D é outra coisa que pode fazer cair os níveis de testosterona, tá? Da vitamina D, eu até vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. A vitamina D, a estrutura dela não é uma estrutura de vitamina, a estrutura dela é uma estrutura de hormônio. Ela foi descoberta há muitos anos atrás e nessa época a gente ainda não tinha como ver a estrutura da vitamina. Então hoje diz que a vitamina D não é mais uma vitamina, a vitamina D tem papel hormonal, tá? Então a vitamina D, ela ajuda a prevenir todas essas doenças crônico-degenerativas. Tá? Existem estudos que mostram que a vitamina D, à medida que ela vai aumentando, você vai tendo a prevenção de diversos tipos de doenças. Até o ano passado, os níveis normais de vitamina D eram de 30 a 100. E a vitamina D tem uma relação muito grande com a exposição ao sol. No ano passado fizeram uma revisão e descobriram que hoje a média na população é de 30 a 60. Isso é muito ruim, por isso que é um dos motivos que está aumentando a incidência dessas doenças aqui. Então, quando você for analisar a sua vitamina D, não tente nunca ficar no nível normal não, tente sempre ter um pouco acima. Magnésio, tem vários estudos também mostrando vários benefícios do magnésio e benefícios para aumentar a testosterona. Então, zinco e magnésio são minerais que podem ajudá-lo a aumentar a testosterona. Sempre lembrando, você precisa ver se você já não tem o suficiente na sua dieta, tá? Na parte dos exercícios, é a musculação o que mais ajuda a aumentar a testosterona. Último item que eu vou citar aqui, penúltimo item que eu vou citar é o sono. Homens que passam 7 noites dormindo 5 horas por noite têm uma queda de 20% na testosterona. Então, se você está dormindo pouco, você está com a testosterona baixa. E lembrando, se você está com a testosterona baixa, queda de disposição, queda de libido, perda de massa muscular, ganho de gordura, perda de concentração. Tá? Aí, uma outra coisa, tem alguns estudos muito interessantes, esses estudos, eu com o Paulo, quando nós nos deparamos com eles, esse estudo fala sobre a sua postura. Olha que coisa interessante, nesse estudo eles pegaram um grupo de pessoas e para parte desse grupo, eles pediram para ter que eles chamaram a postura de derrotado. Qual que é a postura de derrotado? Então, vamos lá.
A pessoa está aqui, ficou algum tempo aqui nessa postura, cabeça baixa, as costas inclinadas, aí aquela postura de derrotado. E para as outras pessoas, eles pediram para fazer a postura, uma postura altiva, uma postura aí, a postura que eles no estudo falam, a postura do chefe, postura do vencedor, que é aquela postura alta, assim. Paulo, eles até assim também tinha, né? Então também tinha uma outra postura que cruzava o braço aqui assim, botava o pé em cima da mesa, mas aquelas posturas de líder. E olha que coisa interessante, logo depois do estudo, as pessoas com a postura de derrotado tiveram uma queda no nível de testosterona. E as pessoas com a postura aquela postura altiva tiveram um aumento nos níveis de testosterona, tá? Isso daí, a gente viu um estudo agora recente, mas isso daí é algo que um grande aí, orientador na área de saúde, o Dr. Lair Ribeiro, que é cardiologista e nutrólogo, ele sempre falou, uma postura altiva faz com que você não tenha depressão, faz com que você se sinta melhor, né? E isso reflete aquela questão da positividade. Quando você encara a sua vida de maneira positiva, quando você encara a sua vida aí bem, olhando a metade cheia do copo e não a metade vazia, a tendência é você se sentir melhor. No caso da positividade, eu não encontrei nenhum estudo relacionando ela com a testosterona específica. Mas a gente sabe que a positividade diminui os níveis de depressão, tá? Para as mulheres, eu falei que eu ia ter um assunto especial no final para falar. Quase todas as mulheres que chegam no meu consultório chegam com um nível de testosterona baixo. Às vezes a testosterona dela até está normal, mas por ela usar anticoncepcional, ela tem uma enzima chamada SHBG que está muito alta. Eu falei um pouquinho no início do live, mas eu vou repetir para quem entrou no meio. Quando você... essa SHBG é uma enzima que se liga à testosterona e não deixa ela agir. Ela é normal na mulher até 120. Só que quando você usa anticoncepcional, pode ter 200, eu tenho mulheres que têm 400 de SHBG. Então, para essa mulher, inexiste testosterona no corpo dela. E sabe o que é muito triste? Tem mulheres que nem percebem o quão mal isso está fazendo para ela. Porque elas começaram a usar o anticoncepcional com 16, com 18 anos, então elas têm uma libido, não, elas não têm uma libido e acham que isso é normal, né? Elas têm uma vida aí, estão sempre cabisbaixas, depressivas e acham que isso é normal. Então eu recomendo para as mulheres, façam um teste, tirem durante algum tempo o anticoncepcional, passa 6 meses sem anticoncepcional, vocês vão ver que a celulite vai embora, vocês vão ver que vocês vão ficar mais animadas, vocês vão ver que vocês vão ter mais libido, tá? E isso é uma coisa muito importante, né? Agora vamos responder um pouquinho das perguntas, pessoal. Passem as perguntas para a gente. Eu vou sair aqui da tela só um pouquinho para dar uma olhada na folha. Já volto aqui. Na folha de perguntas. Estou com algumas perguntas aqui, aí vocês vão fazendo perguntas, eu vou respondendo, tá certo? Aí, daqui a pouquinho eu também vou falar de uma coisa que todo mundo tem curiosidade, né? Sabe que testosterona causa câncer de próstata? Sabe que se você repor testosterona você vai ter câncer de próstata? Mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, tá? Ovário policística por não produzir a quantidade certa de testosterona? Não, ovário policístico é uma doença que acaba produzindo mais testosterona do que o normal. Eu tinha CA de mama, entendi aqui, e tenho medo da utilização de hormônios. Você precisa fazer isso acompanhado pelo seu médico, tá? Quem teve um câncer, normalmente é considerado remissão do câncer em 5 anos, tá? Então, depois de 5 anos é como se você não tivesse tido câncer. A testosterona, o câncer de mama não tem nenhuma relação com testosterona, mas o problema é que a testosterona, ela aromatiza, se transforma em estrogênio, e o estrogênio tem relação com o câncer de mama. Então, assim, Rachel, você precisa acompanhar com um médico muito bom para você poder, se for necessário, repor algum tipo de hormônio. Essas medidas naturais para aumentar a testosterona, você pode seguir todas, elas não vão te prejudicar, tá? Como ficam os níveis de testosterona na gravidez e na amamentação? Tá? Olha,
Eu creio que eles não mudam, mas essa é uma informação que eu preciso pesquisar melhor, tá? Normalmente eu não atendo gestantes, porque a gestante a gente deixa para a nutricionista fazer o acompanhamento, então eu creio que não mudam, mas isso pode ser que eu esteja enganado. A ostra é bom para texto? Sim, a ostra é bom para texto. Acho que você fez essa pergunta aí na parte, quando eu não tinha ainda falado. A ostra é rica em zinco, então a ostra é muito bom para texto. Vou até passar aqui para vocês a quantidade de ostra que nós precisamos para estimular a coisa. Vamos ver aqui, cadê? 6 ostras por dia contém a quantidade toda de zinco que você precisa. Então, se você gosta de ostra, coma 6 ostras por dia e pronto, você já resolveu. Maca peruana seria bom para texto? Vou aproveitar essa pergunta e vou falar um pouquinho dos principais fitoterápicos que são usados para aumento da testosterona, tá? Você tem, por exemplo, o principal fitoterápico que é muito utilizado, a Tribulus terrestris. Você encontra tanto estudos falando que sim, ela aumenta um pouco a testosterona, você encontra estudos falando que ela tem mais efeitos vasodilatadores que dão um certo bem-estar do que aumentar a testosterona, e você encontra muito estudo não mostrando correlação entre a Tribulus terrestris e a testosterona. Então, algumas meta-análises que vi, a maior parte dos estudos que eu vi não confirma que a Tribulus terrestris vai aumentar a testosterona, tá? A maca peruana, eu já vi alguns estudos mostrando que ela pode ter um aumento de libido, mas também não encontramos estudos significativos grandes mostrando que ela vai aumentar diretamente a testosterona. Mas, até a minha experiência prática no consultório, a maca peruana é muito boa para aumentar a libido, tá? Um outro suplemento que pode ajudar, um outro fitoterápico que pode ajudar na questão da testosterona é o longifolia jack, a Euricoma, o Euricoma longifolia jack, tá? Tô até com um estudo aqui, foi um dos estudos que eu pesquisei. Esse estudo estava avaliando em atletas porque a Euricoma jack conseguiu aumentar os níveis de testosterona na corrente sanguínea deles, mas não foi para a urina, ou seja, eles não cairiam no DOP tomando o longifolia jack, né? Aqui a gente tem vários estudos falando sobre Tribulus terrestris, aqui estudos falando sobre Mucuna pruriens, que é um outro suplemento utilizado. Aqui a gente tem um estudo falando sobre a eficácia da Tribulus terrestris para mulheres, né? Aí aqui esses estudos todos mais são sobre o zinco. A gente pesquisou bastante coisa. Mas então é isso. Se eu fosse falar de fitoterápicos, o que eu acho que tem o melhor efeito na testosterona é o longifolia jack. E o que eu acho que tem o menor efeito, que as pessoas usam demais, é o Tribulus terrestris. Eu falei um pouco antes daqueles fitoequidisteróis, que seriam a troquesterona e a cianotes vaga. Mas a ação deles não é aumentando a testosterona propriamente, mas sim ativando os receptores androgênicos, tá certo? Vamos para mais perguntas aqui que nossa equipe já está passando para mim. Tribulus na utilização para aumento de testosterona, como eu acabei de falar sobre isso. Qual o valor de referência da vitamina D? Luciana, até o ano passado, o valor de referência da vitamina D era de 30 a 100. O que é um valor de referência? Eu expliquei no início da live, mas eu vou explicar novamente. O valor de referência é o seguinte: você pega, faz um estudo com 10, com 20 mil pessoas e você dosa a vitamina D de todos. Aí você percebe que você pega 95% da população, isso chama-se curva de Gauss, é como os exames se distribuem, e você considera que 95% da população é normal. Você estar na média, junto com 95% da população, não significa que isso é bom ou ruim para você, tá? Então, era de 30 a 100 até o ano passado, as pessoas estão se expondo menos ao sol, e uma revisão feita no ano passado, dosaram de novo a vitamina D nas pessoas, e está sendo considerado normal hoje de 30 a 60. Mas aí, o que nós vamos fazer? Porque a gente não é só ver se você está dentro do que 95% da população está. Você pega alguns estudos que comparam diferentes populações de vitamina D e você vê que as populações com níveis maiores de vitamina D têm uma incidência menor de doenças crônicas degenerativas. Então, ainda que a referência seja de 30 a 60,
Eu prefiro que meus pacientes tenham um pouco mais do que isso, tá? Mas resposta absoluta da pergunta, a referência hoje é de 30 a 60. ZMA ajuda como suplemento? Sim, zinco e magnésio são minerais que têm relação com o aumento de testosterona. Porque muitas pessoas tomam o ZMA e não têm resultados? Porque provavelmente elas já estão ingerindo zinco e magnésio suficiente na dieta. Se você já ingere zinco e magnésio suficiente na dieta, mas não vai te ajudar. É como eu falo, a maior parte dos meus pacientes eu não suplemento com zinco porque na dieta deles já tem zinco suficiente. Alguma alternativa para quem usa pílula anticoncepcional? Várias alternativas. Você tem o DIU de cobre. O DIU de cobre não solta hormônios. O DIU Mirena e o DIU Novaring, eles vão ter hormônios, mas vai ser um pouco menor do que da pílula tradicional, tá? Então o DIU de cobre seria a melhor opção. Hoje em dia também você tem vários ginecologistas usando alguns implantes com gestrinoma, tá? A gestrinoma não vai inibir porque eles colocam no chip gestrinoma e testosterona. Aí, mesmo que iniba um pouco a testosterona, você acaba repondo, tá certo? Esses chips são muito utilizados pelo Elcimar Coutinho, tá? E aqui em São Paulo, Malcolm Montgomery faz isso muito bem, tá? Modulação hormonal é segura? Pergunta da Letícia. Primeira coisa, é importante salientar que na medicina tradicional o termo modulação não existe, existe o termo reposição. E se a gente for ver, do ponto de vista estrito médico, modulação e reposição é a mesma coisa. Modular, eles falam que repor é repor hormônio, modular é colocar o hormônio no nível certo. Só que se você tiver que usar hormônio, você está repondo o hormônio, tá? Sim, reposição hormonal é segura, desde que você precise fazer, tá certo? E eu vou aproveitar essa pergunta para falar sobre um dos grandes mitos que sempre existiram quando a gente fala em reposição de testosterona. E esse grande mito é o seguinte: testosterona causa câncer de próstata, reposição de testosterona causa câncer de próstata. Então eu vou mostrar para vocês, tá? Porque nós que trabalhamos com longevidade sempre falamos que sim, nós devemos repor testosterona. Mas tivemos uma grande vitória em 2017. Sociedade Brasileira de Urologia, quem quiser é só entrar lá, vocês encontram esse documento, ele está disponível para o público. Recomendações para reposição hormonal 2017. Recomendações distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Aí você vai abrir, você vai lá na página 39. E na página 39 eles falam sobre testosterona e câncer de próstata. Então eu vou ler parte aqui do que eles falam. Eles falam: vários estudos na literatura nas populações avaliadas não foram capazes de demonstrar que a terapia de reposição com testosterona representou um risco maior de câncer de próstata. Tá? Aí depois eles falam então aqui novamente. Olha, em outro estudo, avaliando 1.023 homens em terapia de reposição de testosterona com segmento médio de 5 anos, observou-se uma incidência menor de câncer de próstata. Tá? Então, é assim, eles estão falando que não, são os urologistas. Se vocês quiserem ler depois, eles falam até terapia de reposição de testosterona em homens com câncer de próstata em vigilância ativa. Então, estão fazendo reposição até em quem tem câncer de próstata, tá certo? Não é somente que a dúvida não é assim se causa câncer de próstata, não causa câncer de próstata, e mesmo quem tem câncer de próstata às vezes pode fazer reposição. Tudo isso, gente, acompanhado por um urologista, tá certo? E reposição é repor. Não estou falando para aquele cara que toma um monte de bomba, um monte de testosterona, esse cara aí vai ter aumento da próstata, esse cara aí vai ter o mais grave é que ele vai ter hipertrofia cardíaca. Então aquele cara que toma muita bomba desde cedo, ele vai ter um coração maior e ele vai infartar, tá certo? Peraí que tem mais algumas aqui. Utilização de medicamentos para hipotireoidismo diminui a testosterona? Não diminui a testosterona, pelo menos eu nunca vi um estudo nisso, tá certo? Seguindo a recomendação de ações naturais, a testo sobe muito? Pode subir bastante, você vê. Eu citei aqui que a Roman
conseguiu aumentar em 24% os níveis de testosterona. Quando o homem está muito estressado, pode cair 30% os níveis de testosterona dele. Já vi estudos mostrando que pessoas que começaram uma dieta rica em gorduras tiveram um aumento em quase 40% dos níveis de testosterona. Então pode sim, pode aumentar bastante, tá? Dil-mirena interfere na testosterona? Interfere. O dil-mirena vai fazer cair um pouco, não tanto quanto os anticoncepcionais, mas vai fazer cair um pouco. Repetir o nome dos fitoterápicos pausadamente. Peço desculpas para vocês até, tá? Porque às vezes eu falo rápido mesmo, é um costume meu. Os fitoterápicos. Os fitoequidisteroides, que podem ajudar não por aumentar a testosterona, mas por ativar os receptores de testosterona, são a juga turquestânica e cianotus vaga. Os fitoterápicos que têm ações ou de aumentar a testosterona ou de aumentar a libido são maca peruana, mucuna pruriens, longifolia jack, que eu considero melhor, e tribulus terrestre, que eu considero pior. Pessoal, agora eu vou pedir a ajuda de vocês de uma coisa. Nós estamos aqui no Espaço Volpe tentando cada vez mais levar informações para o público em geral. Nós sabemos que nem todo mundo consegue vir aqui na clínica, ter o acompanhamento. Aqui no nosso acompanhamento é feito por uma equipe multidisciplinar, com médico, nutricionista, enfermeiras e fisioterapeutas. Só que quando a gente faz essas lives, quando a gente faz vídeos, a gente consegue levar informação para a população. E nós, há pouco tempo, lançamos um canal no YouTube. Tem até um vídeo lá sobre níveis, como aumentar naturalmente os níveis de testosterona. Tudo que eu falei hoje lá está mais resumido. Só que o que eu preciso de vocês? Eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês se inscrevam no canal do YouTube. Lá tem vídeos de o mito de comer de 3 em 3 horas. Lá tem várias receitas interessantes. Lá tem quais as melhores maneiras para emagrecer rápido. Lá tem um vídeo falando sobre medicamentos anti-obesidade. Lá tem um vídeo falando sobre reposição hormonal. Só que eu preciso que vocês se inscrevam no vídeo. Vocês se inscrevendo no vídeo, vocês vão nos estimular a cada vez fazer mais vídeos, tá? E uma novidade legal que eu tenho para vocês também. O Espaço Volpe agora fez uma parceria com a Bodytech e nós vamos fazer os vídeos que a Bodytech vai lançar nas redes sociais delas divulgando saúde. Então vai ser nossas nutricionistas fazendo receitas, serão alguns vídeos meus falando sobre temas diversos em saúde. Então a gente está tentando levar cada vez mais conhecimento para vocês, mas eu vou precisar da ajuda de vocês. Se inscrevam no canal do YouTube do Espaço Volpe. Outra pergunta que entrou aqui: Nebido é bom? Nebido é uma testosterona de longa duração. Não tem nada a ver com o que nós estamos falando hoje. Nós estamos falando como aumentar naturalmente a testosterona. Se você não consegue aumentar naturalmente sua testosterona e você já foi no médico e está comprovado que você não está conseguindo aumentá-la, aí você tem que fazer a reposição hormonal. A reposição hormonal pode ser feita de diversas maneiras, tá? Ela pode ser feita por via oral, mas aí prejudica um pouco mais o fígado. Ela pode ser feita através de adesivos e cremes e ela pode ser feita através de injeções de curta duração, que são o Deposteron e a Durateston, ou de injeções de longa duração, que é o Nebido. Então isso é uma maneira de reposição hormonal. Seu médico deve decidir com você qual a melhor maneira de repor a testosterona. Existem também os chips, mas os chips para homem é muito difícil você conseguir repor testosterona com um chip para um homem. Sei que tem muitas clínicas fazendo, mas eu não gosto. Eu acho que para homens chips não dá certo. Então para homens as melhores opções são testosterona de longas durações, Nebido, testosterona de mais curta duração, Durateston ou Deposteron e gel de testosterona. Só que cada caso é um caso, seu médico vai ter que te avaliar. Cadê? Vamos mais. Qual hormônio causa o câncer de mama? O estrogênio causa o câncer de mama. Mais especificamente, o estrogênio tem... Estrogênio a gente está falando já de 3 hormônios. Tem o estradiol, tem o estriol e a estrona, tá? É o estradiol que causa o câncer de mama. Deixar a live salva, ficará 24 horas. Essa não é uma pergunta, é uma sugestão. Tá, vamos deixar sim, tá bom? Doutor TV, é a favor do uso de gel de testosterona? Sou a favor do uso de gel de testosterona se você precisa, se você não está
conseguindo repor a testosterona, se você não repor não, se você não está conseguindo produzir a testosterona adequadamente, você precisa repor. Sou a favor do gel de testosterona, das testosteronas de curta duração, das testosteronas de longa duração. Você pode fazer isso, ou se você é uma pessoa mais velha e precisa repor a testosterona, tá certo? Ou você pode fazer isso, às vezes eu tenho pacientes aqui que estão com 30 e poucos anos, obesos, a obesidade aumenta em 2,4 vezes a chance de ter testosterona baixa, passando por muito estresse. Então, às vezes a gente repõe a testosterona por algum tempo, porque senão a pessoa está depressiva, a pessoa está sem libido, está sem nada. A gente repõe, corrige a obesidade, corrige o estresse e depois ela consegue produzir naturalmente testosterona. Tá? Ontem, olha que coisa interessante, eu atendi um paciente que tem mais de 60 anos. Sabe qual que era o nível de testosterona dele natural? 1.200, né? Esse paciente é o pai de um grande amigo meu, Marcelo Etcher, ele me autorizou a falar sobre isso, mas eu nunca vi isso. Como é que pode uma pessoa com quase 70 anos ter 1.200 de testosterona? Tá? Endereço do canal do YouTube. É só colocar lá no YouTube Espaço Volpe, é isso, né, Bruno? Colocou no YouTube Espaço Volpe. Deixa eu colocar aqui para vocês e vocês vão... E vocês vão dar uma olhada. Pera aí, que vou colocar aqui. Bruno, mostra aqui pra mim, por favor. Ó. YouTube Espaço Volpe. Aí você entra, tá? Pera aí. Entrou, YouTube Espaço Volpe, tá aqui. Aí dicas de nutrição. Tem uma entrevista com Gabi Pugliese lá sentei no meu sofá. Receitas Espaço Volpe. Tem aqui nosso vídeo institucional. Aí vamos nos vídeos ali nos... vou colocar aqui para você todos os vídeos, vamos colocar os mais vistos, os mais populares. Os mais populares, o que ganha é esse mesmo, como aumentar a testosterona, medicamentos para a obesidade, intestino e imunidade, dicas sobre reposição hormonal, né? Tem malefícios do anticoncepcional, minha participação no programa Eu Atleta, o Cauê falando sobre metabolismo basal e emagrecimento, a força de vontade, como aumentá-la, treinamento para emagrecimento e definição, dieta intermitente, jejum intermitente, tem muitos vídeos lá. Volta para mim aqui, Bruno. Agora, pessoal, eu preciso da ajuda de vocês precisam se inscrever no canal. Vocês se inscrevendo, a gente vai fazer cada vez mais vídeos para vocês, tá? Outra pergunta, testosterona baixa, há relação com perda muscular em homens com mais de 40 anos? Sem dúvida que há relação. Inclusive, um dos maiores problemas relacionados ao envelhecimento é a sarcopenia do idoso. O idoso vai perdendo massa muscular com o passar do tempo e essa perda de massa muscular faz ele não conseguir andar, faz ele não conseguir ter independência, aquele idoso que vai precisar de um andador, não vai conseguir tomar banho sozinho, e não é só a testosterona que tem relação com isso não, tá? Você tem a queda de outros hormônios, você tem a queda do DHEA, que é um outro tipo de testosterona, você tem a queda na produção de GH, tá certo? E a melhor maneira de você evitar isso é fazendo musculação. Chips para mulheres é a melhor forma de reposição hormonal? Eu não gosto, tá? Porque eu acho que quando você coloca um chip, primeiro assim, você colocou um chip que tem testosterona na mulher e a mulher começou a desenvolver muita acne, diversas vezes eu começo a repor testosterona em uma mulher aqui com gel de testosterona, ela me liga, doutor, tô com muita acne, vou ter um casamento semana que vem, o que a gente faz? Eu falo assim, olha, para de usar o gel, a gente vai ver como que você vai usar depois. Se você colocou um chip de testosterona, você não tem como fazer isso, tá? Agora, existem os chips de gestrinona, que a gestrinona é assim, ela pode ter alguns efeitos positivos no corpo, mas não é um hormônio natural, não é um hormônio que você produz. Então eu prefiro reposição para mulheres de testosterona através de géis de testosterona, tá certo? Mas eu sei que alguns médicos fazem muito bem. Alguns médicos, eles começam testando a dosagem de testosterona adequada com o gel e depois eles colocam o chip, tá? Eu sei que aqui em São Paulo, por exemplo, o Dr. Malcolm Montgomery faz isso muito bem. Quais os níveis de testosterona para mulheres, tá? Eu vou falar sobre os níveis de testosterona livre, porque como eu falei, não adianta a gente falar da testosterona total. Os níveis de testosterona livre para mulheres são em média de 3 a 40, tá? Em média, porque acho que é um pouquinho menos de 3 e um pouquinho menos de 40. Eu acho que o valor oficial é de 2,4 a 37.
Importante saber, esse é o valor que a maior parte dos laboratórios, se você for em Fleury, se você for em Einstein, vão passar. Às vezes alguns laboratórios usam referências diferentes. Aí você vai ter que olhar lá do lado no valor de referência de normalidade, tá? Temos mais perguntas aí, gente? Vamos ver que horas são. 8 horas, quase 1 hora já de live. Pessoal, se tiver mais perguntas, manda pra gente por direct, tá bom? Até logo, espero que vocês tenham gostado e me deem um feedback. O que vocês acharam que foi bom, o que vocês não gostaram, tá? Mandem em direct.